Estamos aqui em Lisboa, nessa típica varanda portuguesa, e eu quero contar para vocês como que você pode fazer para nunca mais pagar impostos 100% dentro da lei, ou ao menos para pagar o mínimo que seja humanamente possível. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também e de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Afinal, hoje eu vou ensinar para vocês como que se faz para pagar 0% de impostos. Nunca mais deixar sequer um único centavo de impostos para o leão, para a Receita Federal Brasileira. E para você fazer isso, você precisa instalar um método. Para começo de conversa, você vai precisar definir qual que é a sua residência fiscal. Porque se você mora em São Paulo, se você mora no Rio de Janeiro, em Salvador, em Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, em alguma cidade típica do Brasil, você paga impostos no Brasil por causa disso. Porque você mora no Brasil, não porque você é brasileiro. E a partir do momento em que você fizer a saída fiscal do Brasil, portanto, você não vai mais precisar pagar impostos para o governo brasileiro. É claro, tem algumas outras complexidades, eu vou abordar algumas delas em seguida, mas esse seria um primeiro passo então. Você abrir mão da sua residência fiscal no Brasil e, preferencialmente, não só você abrir mão da residência fiscal no Brasil, e você pode fazer isso formalizando para a Receita Federal que você não mais mora no país, que você saiu em ânimo definitivo, em caráter permanente, e além de fazer isso, para que você não precise mais pagar impostos para o Brasil, é interessante também que você fixe uma residência fiscal em um outro lugar também, para se eventualmente houver uma auditoria, uma fiscalização e a Receita Federal quiser saber se você realmente não reside mais no Brasil, você conseguir demonstrar que você está residindo em um outro país também. Por exemplo, muitas pessoas aqui na Europa, de países com os impostos mais altos, decidem sair destes países e residir aqui em Portugal sob o regime do residente não habitual, porque daí eles conseguem tirar várias vantagens tributárias. Ou ainda vão para algum outro país, muitas vezes nem na Europa, vão, sei lá, para os Emirados Árabes Unidos, onde não precisa nem fazer planejamento tributário, o imposto é 0% e acabou, não precisa nem aplicar para um regime especial, nem nada do tipo. E um outro exemplo, ainda mais interessante para nós brasileiros, aqueles que decidem fixar a sua residência fiscal em países vizinhos, como o caso do Paraguai e do Uruguai, que possuem o regime de fonte de renda territorial, ou seja, eles só tributam a renda que você recebe da porta da fronteira para dentro. O dinheiro que você recebe do lado de fora não vai ser objeto de tributação, não. E aí o pessoal vai morar lá sem ganhar dinheiro dentro do Uruguai, sem ganhar dinheiro dentro do Paraguai e sem precisar pagar impostos nem no Brasil, nem nesses países também. E aí, se houver alguma auditoria e o Brasil quiser saber onde eles estão residentes fiscais, eles têm lá uma cédula de residência paraguaia para demonstrar que fixaram residência por lá, ou ainda uma declaração do imposto que eles fizeram no Uruguai, só para ter um documento apresentável para o fisco brasileiro, eles conseguem se defender e eles não vão mais ter dores de cabeça caso eles decidam passar no Brasil para visitar os parentes em um momento de férias, alguma coisa assim, por exemplo. Agora, em muitos casos não é suficiente você fazer a sua saída fiscal do Brasil, não, como também você precisa tirar uma parte dos seus ativos desse país, ou ao menos tirar a sua renda de lá. Porque eu falei que o Brasil não está interessado em tributar você caso você faça a sua saída fiscal, mas existe uma exceção, que é sobre a sua renda que vier de dentro do Brasil. Então, se você sai do Brasil e não tem renda no Brasil, ele não vai mais te tributar. Porém, se você continuar a ter renda no Brasil depois de fazer a sua saída, sobre essa renda ainda vai haver tributação por parte do fisco brasileiro. E vai ser até pior, porque vai ter algumas retenções na fonte, algumas dificuldades para você fazer a declaração. Quer dizer, nem tem declaração, mas para você fazer o pagamento desses tributos. E, por vezes, isso daí vai se tornar uma tremenda dor de cabeça. Mas, se você tirar os seus ativos, ou pelo menos aqueles que te geram renda do país, aí sim você consegue ter os melhores dos mundos, que é não pagar mais impostos no Brasil e de quebra você pode jogar isso nos Estados Unidos, por exemplo, para receber a sua renda em uma moeda mais forte, como dólares, ou em algum ativo na Europa, para receber a sua renda em uma moeda mais forte, como os euros. É claro que você não tem a obrigação legal de tirar todo o seu patrimônio do Brasil para que você torne efetiva a sua saída fiscal. Porém,
Isso, estrategicamente falando, é algo bastante interessante, porque aí você consegue ter um rendimento melhor, você não tem essas dores de cabeça, essas inseguranças jurídicas, e quanto menos raízes você tiver com o Brasil, melhor também para você demonstrar, caso haja uma fiscalização, uma auditoria, que você não é mais residente no país. E se você está achando que é muito difícil você instaurar esse tipo de procedimento, que não é para você, veja, eu não falei que ia ser fácil, mas a vantagem que está por trás, ela é muito grande. É nunca mais precisar pagar impostos, nunca mais ter de bancar as lagostas de pessoas engravatadas que muitas vezes você nem gosta, ou o leite condensado, o que seja, independentemente de qual for a sua opinião política. As benesses do poder público brasileiro, entre outras coisas do tipo. E por mais que essa ideia de sair do Brasil, numa primeira impressão, possa até causar uma repulsa em algumas pessoas que nunca sequer refletiram sobre essa ideia, que ficam muitas vezes mais enraizadas onde está perto da família, em lugares bacanas, porque o Brasil é um lugar também, eu amo o nosso país. Mas por mais que isso possa parecer difícil em uma primeira impressão, eu devo te falar que, na verdade, não é tão difícil assim não. O mundo está repleto de lugares bacanas, assim como o Brasil, lugares no qual você consegue usufruir de uma excelente qualidade de vida, como é o caso de Portugal, por exemplo, que por incrível que pareça, o custo de vida aqui, em alguns casos, ele chega a ser até mais baixo do que seria lá no Brasil. E por mais que possa parecer difícil a saída do Brasil numa primeira impressão, então, eu convido você a refletir um pouco mais sobre essa ideia. Quem sabe você não muda de opinião? Difícil mesmo seria para quem é cidadão americano, que tem um passaporte americano. Porque se eles não quiserem mais pagar impostos para o tio Sam, não basta fazer a saída do país. Eles precisam renunciar à própria nacionalidade, abrirem mão de serem estadunidenses. Ou ainda, outros países nos quais, embora você não precise abrir mão da sua nacionalidade, fazer a saída fiscal é muito mais difícil de cumprir com todos os requisitos. Você precisa realmente não ter mais nada no país. Não adianta sair só você, tem que sair a família toda também, sua esposa, os seus filhos. Do contrário, eles vão continuar acreditando que você é um residente fiscal por lá. Em alguns casos, chega a ser até mais extremo, como é o caso de um julgado que se teve na Austrália, salvo engano, que o fisco de lá entendeu que o sujeito ele continuava sendo residente fiscal no país porque ele mantinha uma caixa postal por lá. Ou ainda teve o caso de um outro sujeito que foi considerado residente fiscal no país porque não vendeu o único carro, era a única coisa que ele ainda tinha lá. No Reino Unido isso acontece também com bastante frequência. Por exemplo, o caso de um sujeito que deixou o cachorro lá e aí foi o suficiente para caracterizar que ele não tinha realmente desfincado todas as suas raízes. No caso do Brasil, eles não são tão rígidos assim. Quer dizer, na maior parte dos casos. É claro que quanto mais dinheiro você tem e, portanto, mais impostos você pagava para o Brasil antes de fazer a sua saída, maior vai ser o incentivo da Receita de se ater a esses pequenos detalhes no seu caso concreto. Mas a regra geral é que eles não costumam se ater a tudo isso não. E se mesmo assim você realmente não está disposto a pensar sobre a possibilidade de sair do Brasil para conseguir se desacorrentar dos impostos brasileiros e você ainda assim quer diminuir ao máximo a sua carga tributária, uma outra maneira que você pode pensar é por meio de empresas offshore e manutenção e construção do seu capital de forma global. Mas nesse caso, as suas estratégias vão ser muito mais complexas e exigir uma atenção muito maior. Na maior parte dos casos, não é só montar uma empresa em um paraíso fiscal de modo que você não vai mais pagar impostos, não. Existem diversos outros pontos que você precisa prestar atenção, como as regras de CFC, por exemplo. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.